Em nome de Deus, o misericordioso, o misericordiador. Ou em árabe, Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Assim começa todo o texto de autoria de um muçulmano ou de uma muçulmana. E com exceção de um dos 114 capítulos do Alcorão, todo o capítulo do livro sagrado dos muçulmanos também começa com essa sentença. A palavra muçulmano ou muçulmana vem do termo árabe muslim, que significa submisso. Na visão religiosa, submisso a Deus. Falei pouco até agora, mas já podemos tirar daí algumas perguntas. Qual a relação entre Islã ou islamismo com o povo árabe? O que é o Alcorão? Quem é esse Deus que chamam de Allah? E afinal de contas, quando e onde surgiu o Islã? Começo hoje uma série de videoaulas introdutórias sobre a história do Islã. Me baseio em 4 estudiosos principalmente. Jamil Haddad, autor de O que é Islamismo, Albert Hourani, autor de Uma História dos Povos Árabes, Tamara Son, autora de Uma Breve História do Islã, e Felipe Salgado, autor do Dicionário de História Árabe e Islâmica. Nosso objetivo, compreender mais e conhecer a história da cultura árabe e islâmica. Só assim, vamos conhecer uma das mais importantes e sofisticadas civilizações do mundo, além de combater preconceitos e estereótipos que associam o Islã e a cultura árabe à violência e à ignorância. Vamos viajar dos quentes desertos da Península Arábica até os luxuosos palácios com fonte de água fresca na Espanha medieval. Então, bem-vindos a essa viagem histórica e cultural, ou em árabe, Ahlan wa Sahlan. Primeiramente, muito obrigado a todos pelas visualizações da videoaula anterior, pelas sugestões, pelos comentários, pelas curtidas. É assim que nós vamos fazer o conhecimento, construindo ele passo a passo. O conhecimento é uma troca. E como essa não é uma videoaula, ou melhor, não é uma aula convencional, é imprescindível essa troca que vamos fazer de comentários. Então continue assim que nós vamos só desenvolver nosso trabalho. Na videoaula de hoje vamos começar abordando a história islâmica, como eu falei. O Islã surgiu no século VII, como religião e como Estado, ou seja, como uma organização política e territorial que lançou as bases de uma civilização avançada, sofisticada na Idade Média, contrariando assim a ideia de que religião é regresso, de que religião é sinônimo de regresso. A história nos mostra que a coisa não é bem assim, e é muito complexa, muito além das polarizações entre bem e mal. Então, começando, o Islã surgiu no século VII, no que se convencionou chamar de Oriente Médio, exatamente na Península Arábica, como vocês podem ver no mapa. O fundador do Islã, como conhecemos hoje, foi Muhammad ibn Abdullah, reconhecido pela tradição religiosa como o profeta. Lembrando que muçulmanos não adoram o profeta Muhammad, eles adoram a Deus, que em árabe significa Allah. É assim que é pronunciado em árabe, Allah. Essa é a palavra para Deus, tanto para judeus árabes quanto para cristãos árabes. Não é exclusivo do Islã. Allah é a palavra árabe para Deus. O Islã surgiu na Península Arábica, uma península de clima predominantemente quente e árido e com relevo composto predominantemente por desertos, fatores naturais que influenciaram no modo de vida dos seus habitantes. A organização social dos árabes era tribal, ou seja, os laços entre homens e mulheres se davam por meio da família, do clã e da tribo. Havia basicamente 2 modos de vida, o sedentário e o nômade. Os árabes nômades, conhecidos como beduínos, viviam nos desertos criando e vendendo animais, basicamente. E os árabes sedentários viviam nos oásis, plantando. Havia também cidades e feiras com seus comerciantes e artesãos e alianças militares e comerciais entre as diversas tribos. Os árabes eram politeístas, ou seja, acreditavam em diversos deuses e adoravam diversos deuses, acreditavam que adivinhos previam o futuro e que seres sobrenaturais sobreviviam em pedras, em árvores e em certos lugares específicos, os santuários. Os árabes muçulmanos atualmente chamam essa época de Jahiliya, a época da ignorância. Então é isso, até o século VII a organização dos árabes era predominantemente tribal e eles não tinham unificação política, viviam divididos em tribos. Era um modo de vida mesclando a vida sedentária e nômade. Então um modo de vida um tanto complexo e dinâmico. Agora vamos entender melhor o surgimento do Islã, vendo a Península Arábica como parte de um mundo maior. A Península Arábica estava entre 2 importantes impérios naquele período. Era o Império Bizantino, ou Império Romano do Oriente, e o Império Sassânida,
onde hoje é o Irã. Eram dois impérios com uma organização política e cultural expressiva. Havia também dois reinos com organização política e cultural expressiva, mas menos importantes que o Império Sassânida e o Império Bizantino, que eram o Reino da Etiópia, no nordeste da África, e o Reino do Iêmen, no sudoeste da Península Arábica. A proximidade geográfica entre esses impérios e esses reinos e a Península Arábica, bem como certas necessidades sociais, faziam com que esses reinos e a Península Arábica e esses impérios estivessem em constante contato cultural e comercial. Por exemplo, antes do advento do Islã, antes do Islã ser fundado na Península Arábica, haviam judeus e cristãos vivendo na Península Arábica. Então você vê que é um mundo complexo, movimentado, sempre em contato. Há um estudioso chamado Muhammad Bamieh, não confundir com Muhammad profeta. Bamieh diz em um artigo que o multiculturalismo foi grande no mundo oriental e no mundo ocidental, da antiguidade até o século XVI. Os povos entravam em contato por meio das rotas comerciais. Mesmo que o império dominasse certa região, onde por ela passava certa rota comercial, era tolerável o comércio naquela rota. Então, por meio dessas rotas sociais, povos de diferentes etnias, religiões e culturas entravam em contato. Uma dessas rotas era a famosa Rota da Seda. A Rota da Seda era a antiga rota aberta nos tempos dos gregos e romanos, ligando regiões do Oriente Médio até a China. A Rota da Seda ia do Mar Mediterrâneo até a Grande Muralha, atravessando a Síria, a Pérsia, o Afeganistão, o Paquistão, a Índia e a Ásia Central. Ao longo desse caminho, viajantes, peregrinos e comerciantes enfrentavam desertos, montanhas traiçoeiras, um calor abrasador, temperaturas abaixo de zero e bandidos de todo tipo. No entanto, o comércio ao longo dessa rota prosperou até que as viagens marítimas se desenvolveram a ponto de serem mais eficientes para grandes distâncias. Em sua análise, Muhammad Bamieh vai ainda mais longe e diz que o multiculturalismo não surgiu com as grandes navegações europeias e nem é fruto desta época, uma época de globalização. O que há hoje é a retomada do multiculturalismo que havia desde a Antiguidade até o século XVI. Multiculturalismo esse com o qual a Europa nunca soube lidar. O Islã, enquanto entidade religiosa, ou seja, enquanto religião, surgiu no ano 610 d.C. na Península Arábica, fundado pelo então mercador Muhammad ibn Abdullah. Muhammad é mais conhecido no Brasil como Maomé, mas por considerar existir certo racismo na pronúncia desse nome, já que ele não tem muita relação com o nome árabe, vou pronunciar o nome em árabe, Muhammad. Até porque, quando se tem um nome estrangeiro, se pronuncia na sua língua natal. Por que não fazer o mesmo com o nome árabe? Vou exibir agora algumas imagens de Muhammad, mas avisando que esse assunto é complexo e bastante discutido. Descrições orais e escritas sobre o profeta são aceitas por todas as tradições islâmicas, mas há desacordos sobre as representações visuais, pois para certas vertentes da religião, as imagens podem incentivar a idolatria. No mais, temos sim algumas representações visuais sobre o profeta no decorrer da história, que dariam um estudo à parte. Essas imagens mostram o profeta ora encoberto, ora envolto em chamas. Muhammad nasceu na cidade de Meca, que já no século VII era um importante centro comercial e religioso. No seu templo principal, a Kaaba, havia estátuas de vários deuses. E os árabes iam até a Kaaba fazer peregrinações. Isso incentivava o comércio da cidade e fortalecia o poder da tribo Coraixita, que era a principal tribo da cidade e a mais poderosa, que controlava o território. Há estudiosos que dizem que os árabes já adoravam um deus chamado Alá ou Hubal. Essa hipótese pode ser verdadeira devido a 3 fatores. O primeiro é a presença de judeus e cristãos na Península Arábica, antes do surgimento do Islã. Esses cristãos e judeus devem ter influenciado algumas tribos na questão do monoteísmo, ou seja, em adorar apenas um deus. O segundo fator é que para os árabes não foi tão estranho um homem como Muhammad surgir dizendo ser um profeta com uma mensagem divina. Por certo tempo, ele foi considerado apenas um entre tantos profetas que surgiam. A diferença é que, para os árabes, a mensagem de Muhammad, pregando a existência de um único Deus, se aproximava mais do judaísmo e do cristianismo do que do politeísmo vigente. Outra hipótese diz que havia sim um Deus chamado Alá, que era adorado pelos árabes, só que os árabes associavam parceiros a esse Alá, ou seja, consideravam que seres sobrenaturais eram intermediários entre o fiel e o seu Deus. E isso, para o Islã, já é uma característica do politeísmo. Os muçulmanos têm muito respeito por Muhammad, chegando a considerar seus comportamentos e suas vestimentas nele. Ao pronunciar o nome do profeta, ou apenas o termo profeta, se referindo a ele, os muçulmanos proclamam Salallahu alaihi wa sallam, que em árabe significa que a paz de Deus esteja com ele.
O Islã prega a existência em um Deus único, Alá, Deus, como eu já falei. Esse Deus é onipotente, onisciente, criou a tudo, e ele irá julgar a humanidade no dia do juízo final, segundo os atos de cada pessoa. Muhammad pregou essa mensagem, e ele é considerado o último profeta de toda uma linhagem de profetas enviados por Deus para pregar a sua mensagem. E a mensagem é justamente essa, que só há um Deus, Criador, onisciente, onipotente, que irá julgar a todos no dia do juízo final. Em relação às outras duas religiões monoteístas, o judaísmo e o cristianismo, o Islã tem uma visão desenvolvimentista, ou seja, ele não nega a mensagem do judaísmo e do cristianismo, apenas se considera uma mensagem mais desenvolvida, sem alguns erros que o judaísmo e o cristianismo teriam absorvido durante a história. Por exemplo, o Islã não vai concordar com a ideia judaica de povo eleito. Para o Islã, todos são muçulmanos, pois todos nascem submissos a Deus. E, portanto, quando você se converte, na verdade você se reverte, você retorna ao seio de Deus. E na questão do cristianismo, o Islã entra em conflito com a imagem de Jesus Cristo. Para o Islã, Jesus é um profeta, nascido de uma virgem e realizador de milagres, mas não é o Filho de Deus e nem morreu na cruz. Essa é a principal divergência entre Islã e cristianismo. Para o Islã, o primeiro profeta foi Adão, o último Muhammad. E antes de Muhammad, Jesus Cristo. Isso, além do que eu já falei sobre Jesus Cristo no Islã, ele é uma figura muito respeitada, tanto ele como sua mãe Maria. Maria, inclusive, é até o título de um dos capítulos do Alcorão. É difícil falar de Muhammad em termos históricos e científicos, isso por duas razões. A primeira é que fontes árabes sobre a sua vida e os primeiros tempos da comunidade muçulmana são de época posterior ao profeta e à primeira comunidade muçulmana, gerando um problema na questão da memória. A segunda dificuldade é que as narrativas sobre Muhammad tentam enquadrá-lo num modelo de homem santo oriental de descendência nobre. E isso gera alguma dificuldade para falar dele, mas sim, podemos falar que existia um homem chamado Muhammad, que fundou uma religião e um estado, o estado de Medina, e que colheu os frutos das suas ações políticas e religiosas ainda em vida. Essas dificuldades que eu falei são comuns numa pesquisa historiográfica atual. Mas, como eu disse, não impedem que a gente fale da fundação de uma religião e de um homem que conseguiu colher os frutos dos seus atos políticos e religiosos ainda em vida. É importante, apesar de toda essa narrativa, as narrativas religiosas, para montar a biografia de Muhammad, é importante ter em mente o contexto histórico geral do surgimento do Islã, contexto este que eu já apresentei. Vamos agora seguir em frente. Muhammad nasceu por volta do ano 570 d.C., na cidade de Meca. Ele perdeu os pais muito cedo. Seu pai, Abdullah, faleceu 2 meses antes dele nascer e sua mãe, Amina, morreu quando ele tinha 6 anos. Ele então foi criado pelo tio, Abu Talib. Muhammad era do ramo Banu Hashim, da tribo Quraishita, a tribo que dominava Meca, mas o ramo de seu nascimento, Banu Hashim, não era dos mais poderosos. A tribo geralmente era composta por homens mercadores, então Muhammad foi um mercador. Ele se casou com uma rica viúva chamada Khadija e passou a cuidar de seus negócios. Segundo um relato, em uma de suas viagens para a Síria, ele encontrou um monge cristão chamado Bahira, e esse monge teria visto o sinal da profecia em suas costas. Há relatos religiosos que também dizem que objetos naturais o saudavam, como pedras, árvores. Enfim, há toda uma tradição de relatos religiosos considerando Muhammad um homem santo. Esses relatos também dizem que ele tinha o hábito de se refugiar em cavernas para meditar. Em uma noite, quando ele tinha cerca de 40 anos, em 610, como eu falei antes, que foi o ano de fundação do Islã, em uma dessas noites, numa caverna meditando, o arcanjo Gabriel veio até ele e falou: recita. Muhammad era analfabeto e mesmo assim recitou. Essa noite é conhecida como a Noite do Poder ou Noite do Destino. Foi a noite em que o arcanjo Gabriel revelou a mensagem de Deus para Muhammad. Essa mensagem foi revelada continuamente durante 23 anos, segundo a religião. E dessa revelação nasceu o livro sagrado dos muçulmanos, o Alcorão. Fiz aqui uma pequena apresentação da vida de Muhammad, envolvendo relatos históricos e religiosos. Esses relatos religiosos, como eu falei, são compostos por uma aura de santidade. Isso é comum quando se envolve a biografia de líderes religiosos, só não é comum quando ele é um outro. Explico melhor. Muitos relatos cristãos medievais consideram Muhammad um pedófilo, um louco, um maluco, um falso profeta, um assassino, um torturador. Isso
É normal porque um cristão medieval não vai afirmar a santidade de um santo de outra religião, porque ele vai legitimar outra religião e vai denegrir a sua. O problema é que essas opiniões sobre Muhammad existem até hoje. Muitas são exageradas e falsas. Nós temos que entender que Muhammad é considerado um profeta e um homem santo para muitos muçulmanos, e por isso os relatos religiosos que envolvem sua santidade merecem respeito, não só por ser muçulmano e esta ser uma videoaula sobre a história do Islã, mas a crença de qualquer pessoa, a crença religiosa, merece o seu devido respeito, e é preciso entender que para o fiel, aquele santo é considerado um mensageiro divino ou um instrumento divino, e assim merece respeito. E então, como eu falei antes, a revelação divina foi transmitida a Muhammad num período de 23 anos. Quando ele recebia essa revelação, segundo a religião, ele não entrava em um transe louco, não virava um maluco. Ele recebia a revelação tranquilamente e a revelava para os seus companheiros, que foram compilando todos esses relatos até formar o Alcorão. Sobre o livro sagrado, nós falaremos na próxima videoaula. E agora, vamos continuar. Pregando sua mensagem monoteísta em Meca, Muhammad foi perseguido. Sofreu agressões verbais, físicas e até risco de morte. Negócios com sua esposa Khadija foram cancelados, ou seja, o profeta sofreu perseguição religiosa dentro de sua própria cidade natal. Mas tudo isso iria mudar em 622. Nesse ano, os habitantes de Yathrib, ou Yatrib, uma cidade localizada a 30 quilômetros ao norte de Meca, convidaram Muhammad para ser árbitro de suas disputas. Yatrib era composta por tribos árabes e judaicas, e eles precisavam de uma liderança. Como o profeta já tinha fama na Península Arábica, convidaram ele para ser o árbitro e ele aceitou. Esse episódio, acontecido no ano de 622, é chamado na história islâmica de Hégira, do termo árabe hijra, que significa emigração, mas não tem o sentido apenas de fuga, mas o sentido também de busca de refúgio em um lugar diferente do seu. A Hégira marca o início do calendário islâmico. O calendário islâmico é lunar e tem 354 dias, diferente do nosso calendário solar, com 365 dias. Interessante notar que o ano da Hégira, o início da Hégira, não é o ano 0, mas o ano 1. Logo, o ano 1 islâmico corresponde ao ano 622 cristão. Em Medina, o profeta fundou o Estado, chamado de Estado de Medina, que tinha o Islã como religião oficial, mas, muito interessante, era um Estado que abarcava outras etnias e outras religiões, como os judeus e o judaísmo. Outro ano importante da vida do profeta foi o ano de 630, quando ele conquistou Meca pacificamente. Até hoje, obviamente, Meca é considerado um território sagrado e é proibido guerrear. E os relatos dizem isso, que a conquista de Meca pelo profeta Muhammad foi feita pacificamente. Nesse momento, o Estado de Medina se fortaleceu. Outra data importante é o ano de 632, ou melhor, foi o ano de 632, época da morte do profeta. Ele faleceu e foi enterrado em Medina. Medina, junto com Meca e Jerusalém, compõem o trio das cidades santas do Islã. Nessa videoaula, muito eu falei sobre Islã, islamismo, mas afinal de contas, o que é Islã? Islã, em árabe, pode ser entendido como submissão a Deus. A palavra vem do termo árabe salam, que significa paz, mas a noção de paz oriental não é como a nossa noção de paz, que significa ausência de guerra. A paz oriental tem a ver com união, junção entre corpo e espírito, entre poder e território. Essa junção explica por que os valores islâmicos são aconselhados para os fiéis tanto no campo privado quanto no campo social. Esses fiéis, como eu já disse, são chamados de muçulmanos e muçulmanas, palavra que vem do termo árabe muslim, que significa submisso. Segundo entidades muçulmanas pelo mundo e no Brasil, há cerca de 1,5 bilhão de muçulmanos no mundo e mais de 1.300.000 aqui no Brasil. Desse total, segundo pesquisas acadêmicas, cerca de 0,19% são terroristas, ou pelo menos terroristas que se dizem muçulmanos. É uma minoria, um número ínfimo frente ao total de muçulmanos e, portanto, esse 0,19% não pode ser considerado representativo para o Islã nem para os muçulmanos. Voltando à questão da nossa aula, a história do Islã, a morte de Muhammad em 632 gerou uma nova fase política na vida da Umma, a comunidade muçulmana. A partir desse ano, a comunidade passou a ser governada pelos califas, os considerados sucessores do profeta, responsáveis por levar a expansão da cultura árabe-islâmica e do poder árabe-islâmico para além da Península Arábica.
e é sobre os califas e sua expansão que falaremos a partir da próxima videoaula. Muito obrigado a todos, shukran e até a próxima!